Vamos retornar então para o nosso último painel da parte da manhã, com o tema Dispute Board na Administração Pública Federal. Na verdade, dentro da lógica do para onde vamos, e o que a gente está tentando quebrar essas lógicas binárias, como foram ditas, e observar que existem mais mecanismos consensuais ou mais mecanismos de resolução de disputas, além da mediação, da negociação, da conciliação, da decisão, da sentença judicial, da arbitragem. E aí vem esse tema que eu mesmo não conhecia há 2, 3 meses atrás, que são os dispute boards. E vim conhecer por conta de um grande amigo, o Dr. Ricardo Medina, e eu me lembro que nós somos contemporâneos de faculdade, né? Na época, contemporâneos menos de faculdade e mais de atlética, né? Nós jogamos beisebol juntos. E eu lembro que em um dos jogos, assim, o Dr. Ricardo Medina, sempre precursor, ele falou que ele estava muito interessado, muito ansioso, porque ia ter um congresso de arbitragem. Eu fiquei pensando no congresso de arbitragem, eu não sabia nem o que era sentença, quanto mais arbitragem. Então isso mostra como o Dr. Ricardo, desde aquela época, já era um precursor e sempre buscando essas inovações no meio jurídico. Então, nós estudamos juntos na faculdade, o currículo dele atesta isso, né? E, além disso, ele é mestre em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo, pós-graduado em Gestão Empresarial e Negócios, tem experiência na área de contratos, com ênfase em arbitragem e direito empresarial, e, além disso, é advogado da Toledo Marchetti Advogados. Tá certo? Eu vou passar para o Dr. Heber para fazer a apresentação do outro palestrante. Dr. Augusto, né? Dr. Augusto Barros de Figueiredo Silva Neto é árbitro, mediador, tem atuação em dispute boards também, atua na área de prevenção e resolução de disputas na construção civil, possui Master em Business Economics, é analista internacional pelo Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem mestrado acadêmico em Direito Internacional Privado e Comércio Internacional pela Universidade de Paris I, Panthéon-Sorbonne, e mestrado profissional em Global Business Law pelo Instituto de Estudos Políticos de Paris, Sciences Po. Diretor em Dispute Boards no Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, membro e diretor regional para a América Latina da Dispute Resolution Board Foundation, membro do Comitê Brasileiro de Arbitragem. Então, temos o prazer aqui de receber também o Dr. Augusto aqui para essa palestra. Obrigado. Bom, aqui tá ligado? Alô? Tá ligado? Me ouvem? Não? Alô? Alô? Tem algum botão aqui para eu apertar? Eles ligam de lá. Alô? Se não tiver, pode Alô? trazer o... Alô? Não. Tá me ouvindo? Alô? O meu tá funcionando. Eu acho que é o meu que não funciona. Será que Troca chega? aqui, ó. Troca aqui. Posso colocar aqui no meio? Eu boto no meio O aqui. pessoal tá me ouvindo aí? Ó, esse aqui tá. Então eu venho pra cá. É? Passa Eu vou aqui. Pronto. Eu fico aqui no meio. Aqui dá pra... Alô, muito bem. Então, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu quero agradecer a casa e pelo convite, obviamente, ao meu grande amigo Bruno, que tive o prazer de conviver durante a faculdade em nossos bons jogos de beisebol. Era muito sucesso, a gente jogava muito bem, ganhava de todo mundo. Por isso que a gente não virou profissional, né? Exatamente, até pensou em seguir a carreira, mas o direito nos trouxe, era muito amor ao direito, então acabamos aqui. Só ganhava alegando que as regras não foram cumpridas. Pois é, isso é uma... Né? Mas, então, a gente pensou aqui em fazer um trabalho, o Augusto e eu, nós estamos vindo diretamente do Congresso do Instituto Brasileiro de Direito da Construção, foi o 6º Congresso Internacional, e aproveitamos ali para sentar, e a ideia é que a gente faça um trabalho aqui numa espécie de jogral, né? Então, haverá naturais intervenções um do outro, em um em outro, outro em um, e eu quero que, por favor, vocês façam a mesma coisa, né? Não aguardem para fazer perguntas, nem precisa levantar a mão, por favor, digam o que quiserem, né? E vamos tentar fazer até uma espécie de um trabalho socrático aqui, instigar vocês a algumas respostas. Eu fico muito feliz, francamente, eu tenho estudado, como o Bruno falou, os MESCs, né, métodos alternativos ou adequados de solução de disputas, como se diz, há bastante tempo. Eu trabalho com arbitragem desde 2003, então vocês imaginem que a constitucionalidade da lei de arbitragem que se deu em 2001,
o crescimento se deu de maneira exponencial a partir dali, né? E, obviamente, os novos desenhos de solução de disputa seguem surgindo, como é o caso do Dispute Board. A arbitragem já existia há muito tempo e o Dispute Board veio aparecer em 1970. E talvez a questão de 2 anos, 3 anos, quando a gente vinha e tentava fazer um evento sobre Dispute Boards, a gente encontrava uma sala lá, Augusto, com 15, 20 pessoas, talvez 4, 5 anos, um pouco mais assim. E eu estive agora em Porto Alegre, e Porto Alegre é uma cidade que desenvolveu a lei de Dispute Board, ou melhor, tem um projeto de lei lá, inspirada na lei paulistana. E eu cheguei na OAB e tinham 250 pessoas para ouvir falar de Dispute Board. Eu fiquei surpreso, fiquei uma felicidade. Falei, olha, isso aqui o pessoal está falando que precisa mesmo, pelo visto, é importante. Então, foi muito gratificante. E agora, no Congresso do Instituto Brasileiro de Direito da Construção, não foi diferente. O congresso, que se deu em 2 dias, teve lá praticamente 70%, 80% dos temas relacionados aos dispute boards. Portanto, me parece que é realmente uma ferramenta bastante relevante para a solução das disputas e particularmente aquelas que são relativas a obras. E aqui a gente vai falar talvez um pouco mais com uma preocupação na contratação pública, né? O que são dispute boards? Bruno, agora o Bruno já sabe o que é dispute board. Bruno já sabe? Não sei. Ah, não sabe. Aqui ele diz que sabe, mas prefere não falar. Sabe, o microfone não está muito bom, né? mas ele já sabe sim. Dispute boards são métodos alternativos, um dos métodos alternativos de solução de disputas. Alternativos, portanto, fora da jurisdição estatal, fora do judiciário. E qual que é... Por que ele é interessante? Porque ele se forma, e eu vou dar aqui um conceito, que depois a gente vai explorar um pouco mais, mas esse é o conceito básico e talvez que já traga a principal vantagem dele aqui nessa ideia. Ele é um comitê formado no início da contratação. E aqui eu estou falando particularmente de contratos de obra, portanto vocês sabem que esses contratos são contratos de prestação continuados, não são contratos de prestação estanque, uma compra e venda, a gente tem uma execução continuada. Então, são comitês que se formam no início, no D0 da contratação, ou no D0 da obra, e esse comitê é formado por 3 sujeitos bastante seniores, com grande expertise, né? E eles são imparciais, então eles tendem a ser eleitos pelas partes. A parte A elege um, a parte B elege outro, e os 2 elegem o presidente. Ou a gente vai falar aqui de outras formas de eleição, mas o importante é que são esses 3 caras que estão ali dentro. E eles vão acompanhando a execução da obra. Acompanhando a execução da obra. O que é esse acompanhamento? Eles recebem relatórios semanais. Mensalmente, eles pisam no canteiro de obras. Eles conversam com as partes. E por serem muito seniores, técnicos, extremamente qualificados, eles conhecem muito bem os problemas que estão acontecendo ali. E por ser assim, então logo que surja uma disputa, eles podem ser imediatamente acionados para igualmente, tão imediatamente assim, dar uma solução àquele problema. E essa solução se dá de que maneira? Se dá ou por meio de uma recomendação ou por meio de uma decisão. E a gente vai ver também que os dispute boards, um pouquinho mais para frente, também tem um caráter preventivo dessas disputas. E isso é uma outra ferramenta fantástica, né? Uma outra qualidade dos dispute boards fantástica, porque simplesmente essas disputas vêm, e isso é visto, é empírico, elas vêm a se dissolver antes mesmo do dispute board ser acionado. Trazer um pouquinho do histórico aqui para vocês. Então, sei lá, existem inúmeras maneiras de se resolver uma disputa, né? E o dispute board foi uma maneira desenhada por engenheiros em grandes obras que queriam, vejam os senhores, se livrar do advogado. Isso é algo de difícil compreensão, mas esses engenheiros, por algum motivo, queriam se livrar do advogado e pensaram o seguinte: bom, não temos que ir para juízo ou ter que tratar com esse tipo de gente, vamos aqui estabelecer
algum comitêzinho que possa nos ajudar, um comitê quase que consultivo. Isso veio a acontecer em 1970, na construção do túnel Eisenhower, no Colorado, nos Estados Unidos. E a ideia era a seguinte: bom, a gente está começando a ter alguns probleminhas aqui, então vamos trazer esses caras que a gente confia e vamos ver o que eles sugerem para esse problema da obra. E lembremos, importante que a gente saiba disso, não existe obra sem disputa. Não existe. Quem fez uma reforma num banheiro sabe que o prazo estendeu, sabe que o preço aumentou, que o material é outro, que o projeto mudou. É da natureza da construção civil conflito, né? E o conflito pode se dissolver por meio de apresentação de um pleito, outra parte topa pagar, rapidamente a coisa anda, se dissipa, mas não necessariamente é assim, né? Então, a ideia era, vamos trazer esse comitê, esses caras que nós, tanto eu contratante quanto você contratado, nós confiamos nesses 3 profissionais e vamos ver como eles nos aconselham a resolver essas problemáticas que estão aparecendo. Então, chamaram esses 3, falaram: olha, temos esse problema geológico aqui, quem que deve resolver? Isso não estava no projeto, né? E a obra foi seguindo. A obra foi seguindo enquanto eles resolviam. Assim que eles estavam para resolver esse problema, apareceu um outro. No que apareceu esse outro, falou: já que eles estão aí, vamos ver se eles já não resolvem. Olha, tem esse outro probleminha aqui, que tal vocês já conversar? Bom, já deram a primeira solução. Enquanto deram a primeira solução, já estavam resolvendo o segundo. A obra foi seguindo. Olha, apareceu um outro problema. Como vocês estão aí, vocês podem resolver, dar uma ideia. E assim foi, né? Aí surgem os dispute boards, um primeiro desenho, por meio de sugestões, soluções dadas por técnicos. Mais adiante, a partir daí, a gente tem lá uma federação internacional de construção, que a gente chama de FIDIC, que é formada por engenheiros, e esses caras são... É interessante essa federação porque eles desenvolveram modelos de contratos, né? Contratos de empreitada, contratos que talvez eu já tenha ouvido falar de EPC, turnkey, né? Contrato de construção por administração. Tem vários modelos que são cláusulas que eles já oferecem. Tem lá um modelo, um template, com condições gerais. E depois eles têm um espacinho embaixo que eles chamam de condições específicas ou particulares, que é para as partes poderem redigir algumas coisinhas que aquela parte geral não contempla, né? E essa parte específica, eles podem, portanto, derrogar algumas questões que estão lá em cima na parte geral e estabelecer novas regras, né? Entre essas regras gerais que esse modelo FIDIC traz, ele gostou tanto daquela experiência, que eles viram, né, que foi: esse negócio funcionou, vamos chamar isso de dispute board, né? E chamaram e falaram: vamos estabelecer ali, então, a partir de agora, os nossos modelos FIDIC tem lá uma cláusula de dispute board, que é uma sugestão, uma alternativa ao judiciário local, uma alternativa talvez até à arbitragem. Dizer alternativa a gente já explica que talvez não seja bem assim. Mas vieram a sugerir esse método, né, que se anteciparia a uma jurisdição. E por que esse FIDIC é interessante? Porque esse FIDIC é um contrato formado por engenheiros do mundo todo, e quando investidores têm que ir para algum país um pouco menor de desenvolvimento, em que se não tem conhecimento muito bem da jurisdição, eles querem ter um pouco mais de segurança na contratação. Então, todo mundo, mesmo esse país de menor desenvolvimento, quanto o grande investidor, os Estados Unidos que vai investir, por exemplo, conhecem essa modelagem de contratação, então eles já estão familiarizados com a linguagem, com as dinâmicas de prestações das obrigações. E assim também se começou a estabilizar a ideia de dispute board pelo mundo nas grandes obras de infraestrutura. A ponto de o banco, o BID, né, os bancos multilaterais de fomento, chegarem a condicionar os seus aportes, os seus empréstimos, financiamentos, à utilização dessa ferramenta. Então dizem lá, diz o BID, dizem os bancos multilaterais: olha, perfeitamente, eu empresto dinheiro para executar a obra, né, contanto que este contrato disponha de um dispute board. E por que isso? Porque o exemplo tem mostrado que
essa ferramenta imediata de solução de disputas permite que a execução do contrato se dê numa vazão adequada, né? Que se evite... O conflito vai existir, mas ele é solucionado ali no bojo do contrato mesmo. E se permite, portanto, que a obra tenha sequência, né? Sem maiores interrupções. Existiu um caso, o que é bastante emblemático, em Honduras, vejam, senhoras, Honduras, o grande, não é nenhum patamar de desenvolvimento, onde existe corrupção, muita, onde o subdesenvolvimento é bastante elevado, adotaram um contrato FDIC, ninguém lá era grande especialista em FDIC. O FDIC tem suas particularidades, mas fizeram trabalhos de treinamento, naturalmente trouxeram os dispute boards para dentro, e, salvo engano, Augusto, me corrija se estiver enganado, eles utilizaram para a construção de uma hidrelétrica que se chama El Cajon. Houve lá 10 instalações dos comitês para resolver disputas, e todas elas foram cumpridas, sumariamente cumpridas, seguiram perfeitamente, as obras foram concluídas no prazo e abaixo do orçamento planejado. Dentro do prazo e abaixo do orçamento. E, Ricardo, eu acho que nesse momento vale a pena fazer nós pensarmos em relação à América Latina, né? A gente falou de Honduras, outros países também que têm alguma tradição, a gente pode dizer assim, Peru, Chile, né, ou Panamá, com o caso do Panamá, que em todos esses países os dispute boards chegaram por força dos financiamentos, exatamente da exigência dos financiamentos pelo Banco Mundial. E também no Brasil acabou chegando para o financiamento da linha amarela. Mas eu acho que é interessante até a gente notar o quanto, assim, o potencial que nós temos de utilização do DB, pensando no nosso atraso de obras, grandes obras de infraestrutura, né? Também exatamente essa relação de o quanto eles chegaram antes nesses países e não chegaram aqui. Quer dizer, se o ritmo da construção, do desenvolvimento do país estivesse seguindo na força esperada, nós já teríamos provavelmente esse assunto desenvolvido até de uma forma mais significativa, né? Mas acho que nos próximos anos a gente tem a esperança a esperança de engrenar. Trabalhando firme e forte para isso. E em relação ao Banco Mundial, também eu acho importante nesse trabalho de apresentação ao público em geral, a gente pensar que o fato de o Banco Mundial, naquele momento lá atrás, ele ter identificado esse método ali ainda embrionário, né? Que notou que os contatos da FDIC estavam evoluindo muito bem com a adoção do método, e ele adotou, fazendo um corte, se não me engano, na época, acho que era de 10 milhões, né, para contratos, financiamento de contratos acima de 10 milhões, e nós sabemos que banco não pendura custo em contrato. Né? Quer dizer, o Banco Mundial ele rapidamente enxergou a utilização desses boards como um investimento naquele projeto. E eu acho que isso é um racional que deve estar muito presente, porque a discussão vai vir, é natural, nós temos um país de caça às bruxas permanente, né? Qualquer inovação as pessoas começam a tentar buscar o lado negativo antes do positivo, né? Enxergar custo, mais uma... Não, assim, o grande investimento que né? A ponto deles inserirem no financiamento o valor destinado à remuneração do board, né? Acho que é a arbitragem interessante. Que saiu em 96, ela enfrentou uma dificuldade tremenda para começar a andar, né? A constitucionalidade só foi se dar em 2001. E mesmo depois da constitucionalidade, a gente enfrentou anti-suit injunctions, assim, um monte de ação dizendo sobre a indisponibilidade do direito, professor. Aquele velho mito. Eu não estou falando nem da administração pública, estou falando da afastabilidade do judiciário. Quer dizer, a arbitragem, como era uma coisa nova, os processualistas, ou seja lá quem for, impunham empecilhos para o bom desdobramento. E os dispute boards vão enfrentar a mesma dificuldade. Sem dúvida. Né? Então, agora, é importantíssimo a gente pensar por que um banco vai querer um dispute board? Ora, por que um banco vai querer? Porque é uma ferramenta boa. Um banco de fomento, quer dizer, para eles tem um interesse público finalístico, então naturalmente ele quer que aquela obra seja concluída, e ele enxerga no dispute board uma ferramenta que permite isso, né? Que o investimento público
seja feito de maneira equilibrada e precisa, sem extrapolações. Claro, um aditivo, outro, é da natureza do contrato, um aditivo ou outro, né? Agora, um pouco de extrapolação de prazos, enfim, as contingências acontecem, mas o DB ali presente, a grande ferramenta, e aqui eu vou trazer o exemplo do Panamá, a grande vantagem dele é permitir exatamente que a obra siga sendo executada e não haja acumulação de pleitos, né? Quando um contratante, dono de obra, se aproveita da posição de ter dinheiro no bolso e não paga, com subterfúgios ou justificativas, seja lá quais forem, ou, por outro lado, o contratado, o empreiteiro, o EPCista, se percebe numa posição de maior fragilidade ao longo da obra, ele começa a utilizar como leverage o próprio andamento da obra. Ele começa a tirar a gente, diminuir o andamento da obra para forçar o dono da obra a pagar. Quando você tem esse comitê ali instalado, isso não funciona, porque qualquer das partes se insurge e já bate no DB e em 90 dias sai uma solução. 90 dias sai uma solução. 90 dias. Quer dizer, uma arbitragem que é estapafúrdio o valor para evitar que se pague de imediato, que se instaure uma arbitragem naquele momento, que às vezes um problema na obra começa com 6 meses de obra. 6 meses, você vai começar uma arbitragem por isso? Não, você vai acumulando pleito. E quanto mais acumula pleito, mais o sujeito fica sem caixa, né? Mais tem palavras de disruption, improdutividade de obra. Ao passo que se você tem esse comitê formado, a coisa anda bem. Um exemplo que eu trago é que o Canal do Panamá. E talvez os senhores fiquem um pouco incomodados com a palavra com o que eu vou dizer. O Canal do Panamá se utilizou e se utiliza ainda hoje dos dispute boards. Eles tiveram lá 10 acionamentos de dispute boards, 10 procedimentos, 10. E esses 10 foram levados à arbitragem. Aí talvez o senhor se questione, puxa, mas peraí, tinha um dispute board, ninguém aceitou a decisão ali, todos teve inconformismo e seguiu adiante para a jurisdição. Qual que é a vantagem do dispute board? A obra acabou. No prazo, no preço. Claro, estão discutindo o preço lá, mas a obra acabou. A obra acabou. E nesse ponto, Ricardo, eu acho que talvez valha a pena a gente falar já um pouco da mecânica, né? Trazendo, assim, a grande beleza, ao meu ver, dos dispute boards é exatamente a flexibilidade, né? Assim, sendo uma criatura do contrato, esse corpo consultivo, ele é indicado pelas partes, enfim, de uma forma até semelhante à arbitragem, consensualmente, mas a forma que ele vai trabalhar é livremente disposta pelas partes. É claro que há regulamentos, o próprio regulamento da FDIC, os contratos trazem ali um corpo de regras ali muito mais procedimentais, né, para que seja dado cadência ao trabalho do board. Mas, à medida que as partes e o mercado vai dominando a técnica, a ferramenta, a liberdade de se dispor regras e de se combinar a forma que esse board vai trabalhar em prol do contrato, ela é total. E não apenas em relação à forma de trabalho, à composição, como nós vamos falar um pouco mais à frente, mas também em relação à possibilidade de atuação desses membros do Dispute Board. Por que isso? Porque sendo um método, na verdade é o único método que tem a oportunidade de trabalhar em tempo real no acompanhamento do contrato e com os problemas que ali podem surgir. Então, enquanto todos os outros métodos, mesmo a mediação com todas as suas vantagens, sempre chega o problema pronto. Para o dispute board, não. Eventualmente o problema pode chegar pronto, o problema pode escalar, mas ele também tem a possibilidade de fazer intervenções a todo momento para uma composição daquele problema. Ele está assistindo um filme da evolução daquele contrato, daquele relacionamento contratual, ele tem condição de acompanhar a mesma dinâmica entre as partes.
porque na forma de atuação, aí entrando já um pouco na estruturação disso que a gente está falando, esse board ele pode ser, no melhor formato, ele é um board permanente, como nós falamos aqui, D0 do contrato, D mais um pouco, as partes devem indicar os seus especialistas, que são escolhidos de uma forma consensual, e vejam também que esse é um ponto que difere enormemente dos outros métodos, porque no momento que você escolhe o seu suporte para a prevenção e resolução de disputas, ainda no momento de convergência de vontades, ainda no rumo da assinatura do contrato. Que é o D0 da obra, né? É o momento D0. que as partes estão felizes. Ainda Exatamente. Tem o conceito de partnering, né? Que é festejo mesmo de assinatura do contrato. Exato. Não, e as partes tendem a escolher o que tem de melhor para o seu contrato. Quer dizer, não há ali uma tese. Quando a gente pensa na arbitragem, por mais que os árbitros, depois da sua confirmação, o tribunal se forme e atue de uma forma imparcial, não são árbitros das partes, mas na indicação é claro que a parte já sabe previamente, já tem uma tese em discussão. Então, não haverá um consenso tão fácil assim em relação ao perfil daquele árbitro. Há um cabo de guerra para tentar um árbitro que você imagine ou saiba por posições doutrinárias anteriores que ele tende a ser um pouco mais favorável à sua tese. Já no dispute board permanente, não. Realmente, as partes vão escolher 2 grandes especialistas, no modelo mais usual, 2 grandes especialistas técnicos, informados e experientes na natureza daquele contrato, e esses 2 técnicos eles vão escolher o presidente, formando-se assim esse corpo coeso e a confiança entre o próprio dispute board. Agora, também nesse ponto é interessante ver, na linha da riqueza da atuação desse board, que em projetos mais complexos existe a possibilidade, as partes imaginam e se estruturam para utilizar mais de 2, na verdade, membros técnicos, dependendo da complexidade daquele contrato. Nós temos um exemplo bastante citado da construção do aeroporto de Hong Kong, que foram um presidente e 6 membros técnicos, e a composição desse painel ela era feita pelo presidente em função da disputa que lhe fosse submetida. Também agora na cidade de Carrache, na França, está em curso, que talvez seja o maior projeto, mais complexo de engenharia, o maior complexo, o projeto mais interessante, ao meu ver, no momento, que é a construção do reator de fusão nuclear, o ITER. Também, a semelhança do aeroporto de Hong Kong, um presidente e 6 técnicos. Diversas formações, em parte de formação como engenharia nuclear, engenharia estrutural, e tudo isso é modulado em função da decisão que é submetida a esse board. Então, na atuação, preferencialmente, ele é um board permanente. Há a possibilidade também desse board ser um board ad hoc, como existe a arbitragem ad hoc, ou seja, ele só vai ser acionado pelas partes no momento da disputa, melhor do que não ter o board permanente, mas... A desvantagem aí é que os membros não estão já compostos desde o D0, né? Exatamente. Eles seguem o rito do dispute board, mas eles só são convocados, chamados para falar alguma coisa quando a disputa acontece. Exato. Então não recebem relatórios, não acompanham a obra. Então, não é o ideal, mas existe a figura. Perde-se a vantagem de ter esse acompanhamento. Na verdade, que é muito pouco usado. Acaba sendo mais um exemplo teórico, né? Bom, tivemos o caso do Rio 2016. O problema talvez seja aqui no Brasil, né? Aqui verdade. No Brasil a gente tem adotado mais o modelo ad hoc. Mas enfim. Então esse board nesses 2 modelos. 3, pode ser um board único também, como existe a arbitragem com árbitro único, pode ser um board de membro único, 3 membros ou mais membros, dependendo da habilidade e do conhecimento das partes para modular aquele contrato. E em relação à atuação, esses membros, no mundo ideal, um contrato em que não haja disputa, esses membros são contratados, efetivamente contratados no primeiro momento, e eles passam a acompanhar aquele contrato, recebendo relatórios de obra, diários de obra, enfim, cronograma de execução, acompanhando o orçamento, e-mails, trocas de e-mails entre as partes, e participando de reuniões periódicas de acompanhamento do projeto. Essa é a forma de atuação básica.
E nessa atuação básica, eles podem fazer o que se chama de assistência informal, que é quando ele atua para solucionar um problema, ali na função efetivamente preventiva, que é a que acaba sendo, na prática, a que dá maiores resultados. Nós vemos a atuação de decisões, de intervenção mesmo, mas essa prevenção do board ela é muito presente, muito relatada. E em relação às decisões, ou seja, quando as partes... Posso dar um exemplo Claro, prático pois aqui? Até depois passar a palavra para o Bruno, que ele tem uma pergunta. O metrô, aqui a linha 6, é isso? A amarela que está o Fernando e o... É isso? 4, né? Assim que iniciou a obra e foi instalado o Speedboard, bom, desde então as partes levaram 8 pleitos para o Speedboard resolver. Na audiência inicial, na conversa, 6 deles foram resolvidos. Sem decisão, sem recomendação. Isso quando o board foi instaurado, não é isso? O board foi instaurado para resolver 8. Sim. Na audiência, na conversa, 6 se resolveram, acordo, imediato. 2 seguiram pendentes. Interessante, né? Sim. Bruno, por favor, pergunta. Só para fazer a pergunta. Na verdade, a minha discussão parece que, na arbitragem, e parece que está acontecendo parecido com o dispute board, primeiro se discutiu se a arbitragem era cabível. E depois disso veio uma discussão paralela que é se é cabível com o poder público. Me parece que esses exemplos eles estão misturando relações privadas e relações públicas. A obra do metrô é um caso público, e também pelo Ricardo foi mencionada uma lei paulista e a construção do metrô, que seria uma obra, de certo modo, pública também, apesar da natureza jurídica do metrô. Mas, dentro desse contexto, como é que a gente faz quando o dispute board vai entrar com a administração pública? Quer dizer, nesse aspecto específico, a gente vai ter as mesmas limitações de uma arbitragem com o poder público? A gente poderia interpretar tanto a lei de arbitragem e os desdobramentos que a doutrina vem fazendo para se aplicar a arbitragem do poder público para o dispute board, ou tem alguma peculiaridade? Em específico, eu notei que, até por informação do Ricardo, que existe um projeto de lei federal para se adotar o dispute board na administração pública, em contratações de relações continuadas com a administração pública federal. Nesses casos, como é que a gente faz com essas recomendações informais, com essa maior flexibilidade, quando se tem um acordo sem ter recomendação? Como que é o controle disso? Existe controle judicial, que é o que afeta mais diretamente a gente. Se vai passar a ter dispute board com a administração pública federal, vira competência federal. E aí, como que vira a questão do dispute board com a administração pública em geral e essa questão do controle do dispute board diante dos princípios da administração pública? Se me permite, eu só queria agregar mais um aspecto aí à pergunta do Bruno, né? Talvez do ponto de vista, e eu vejo tudo muito perfeito aí, mas assim, considerando o país em que nós vivemos, com todas as mazelas que têm acontecido, né? Qual o controle que há, né? A gente pode imaginar, mas para deixar explícito, qual o controle que há com relação à escolha dos dispute boards, né? Porque com tanto conluio que já houve aqui em obras públicas, até que ponto isso também não poderia contaminar esse modelo de resolução? Eu acho que em relação à indicação, acho que para a gente fazer equilibrar, o Ricardo pode falar depois sobre a questão do uso da administração pública. Eu acho que em relação à indicação, eu não acho que haja um risco muito grande, a partir do momento que a indicação é feita de forma consensual e você tem a administração pública de um lado do contrato, a não ser que realmente tem um conluio entre a administração pública e o ente privado, realmente fica difícil de torear isso, né? Isso macularia também, mesmo que fosse numa arbitragem, isso seria de fato um problema. Mas imaginando um equilíbrio dessa indicação e a exigência do perfil desses membros, o perfil do presidente desse painel, isso realmente traz essa legitimidade, né? Eu acho que talvez a gente já está no avançado aqui do tempo e talvez esse seja o grande ponto fulcral, né? Queria trazer um pouco da ferramenta, aclarar o que é isso, mas o ponto é justamente esse. Quando eu fiz a lei de São Paulo com o Caio Miranda, a intenção era o dispute board ele não é novidade, ninguém está inventando roda. Mas para o Brasil, para o agente público aplicar um método sem que houvesse uma legalidade garantida do negócio, era problemático. Então essa era a primeira ideia, reconhecer os usos de dispute boards
pela administração pública. O controle, a gente vem enfrentando esse problema gravemente hoje em dia, né? Então, o DERSA hoje, os senhores devem estar acompanhando, tem uma junta de solução de conflitos, lá eles chamam de junta, só uma nomenclatura diferente, mas é a mesma coisa, e a junta se pronunciou de uma maneira, dizendo que o agente público deveria assinar o aditivo, e a despeito dessa decisão, e o agente público assinou o aditivo com base na decisão da junta. A despeito dessa decisão, a Polícia Federal fez um seu relatório dizendo que aquela junta era parcial por ter sido escolhido pelas partes. Portanto, aquela junta ela não era isenta, né? Não poderia, nada que ela dissesse poderia ser observado, inclusive a única perícia técnica que poderia ser observada para fins criminais era aquela da própria Polícia Federal. O Ministério Público encampou a ideia e prendeu o pessoal lá. Eu não vou dizer, e eu não consigo mesmo dizer, se as rubricas de preço tinham lá algum valor sobre preço, mas a verdade é que foi questionado o mérito da decisão da junta. Então, acho que ainda é uma evolução, Herbert, ainda precisamos galgar, mas o que a gente não pode, como cidadão, como magistrado, como operador do direito, é abrir mão e fechar os olhos para essa ferramenta que é fundamental, né? Precisamos encontrar maneiras de fazê-la acontecer no Brasil, né? Talvez eu tenha um comentário com relação à contratação, Bruno, dos membros. Puxa, como que a gente indica de maneira a assegurar que não vai haver conluio? Bom, primeiro, principiologicamente, também não estamos inventando o que já acontece com a arbitragem, né? A parte A indica um árbitro, a parte B indica o seu árbitro e os dois indicam o terceiro. Pode haver? Quem sou eu para dizer que não? Né? Pode. Qual seria uma alternativa para isso? Talvez pedir para a Câmara indicar. Ah, Câmara, olha, como eu sou administração pública, melhor eu não falar, escolher Câmara, CCI, por favor, indique aí os membros. Pode acontecer? Pode. Não acho que seja a melhor solução, porque o Dispute Board é muito interessante quando se tem a confiança das partes naqueles membros, que vão acompanhar a obra ao longo de 5, 6 anos. É absolutamente fundamental, até para o fluxo da Eu acho que a gente execução do perde contrato. um pouco da essência, né? Perde um pouco de uma boa vantagem que está o Dispute, mas talvez seja uma alternativa, né? E com relação ao pagamento, puxa, mas e aí, como que você contrata aquele membro, né? Porque você tem que pagar. Como que você escolhe aquele cara? Vai licitar? Ou é inexigível? Como que você vai fazer? Eu vou passar. Hoje a gente tem... mas isso gerou uma grande discussão na arbitragem. Como você vai contratar o árbitro? Ele está prestando serviço? Se presta serviço, tem inexigível. Mas tem um entendimento do glorioso Marçal. Ele diz o seguinte, olha, o árbitro não presta um serviço. Eu escrevi um artigo dizendo que prestava. Quero rasgar o meu artigo e espero adotar do Marçal, porque ele diz o árbitro não presta um serviço, e se não é serviço, não se aplica 8666. O que ele faz é exercer um munus. Mesmo porque ele é na investido no poder. Mesmo porque na lei assemelha. Diz que o árbitro é Exatamente. juiz de fato e de direito. Justamente por isso. O juiz é juiz de fato e de direito, o árbitro é isso. Talvez algo a gente possa pensar para adaptar, melhorar a lei. Uma pergunta. Raul, né? Professor? Tem um microfone para o professor aqui? Para pergunta? Na verdade, mais próximo. Não. Alô? Acho que o microfone não está vindo mais um aqui. Alô, bom, é uma dúvida de quem não milita na área, não tem muita intimidade com o Instituto. Mas eu fico aqui pensando, o Dispute Board tem uma função preventiva, não é? Essencialmente preventiva. Bom, se ele atingir esse objetivo de preventivamente evitar que o conflito se instale na execução do contrato, então
a coisa se resolveu entre os contratantes. Então, a gente não está falando em decisão, a gente está falando em gestão do contrato. Isso está lá na Lei 8666, isso está bem organizado dentro do poder público. Se instaura o poder público, o Dispute Board, e no procedimento eles vêm a fazer uma mediação dentro do limite do conflito, também o direito ampara. Se eventualmente o Dispute Board tiver que arbitrar ou transferir isso para um terceiro arbitrar, da mesma forma, a lei de arbitragem hoje admite no contrato. Mas não é arbitragem, tá? Não, sim. Tá, mas tudo bem, seria uma analogia. Ok. Analogia no sentido de é uma decisão feita por quem não está dentro do litígio em si. Agora, no modelo americano, em que a seguradora é parte do contrato, não poderia a seguradora ser o presidente desse dispute board para assegurar que ela não tenha que pagar a indenização, então gerir os conflitos que surgirem da execução? Me parece que isso tiraria bastante a neutralidade do board, né? Ficaria muito mais com a visão da conveniência da seguradora. Porque a seguradora a tendência é prevenir o dano, para que não tenha que indenizar. Não é? E ela vai indenizar eventualmente o poder público. Bom, ela pode evitar o dano exatamente para não indenizar, mesmo quando ele for cabível, né? Assim, o interesse da seguradora... me parece claro, o interesse da seguradora está longe de ser o interesse do contrato, com a marcha do contrato, com a boa execução. Ela vai estar interessada na preservação dos interesses privados dos seus acionistas, e é para isso que ela existe. O contrato de execução da obra, Sim? Contrato da obra terminada. Veja só, uma coisa é o sinistro, não é? Aconteceu lá, caiu tudo. A regulação do sinistro. Tem que pensar de quem é a responsabilidade. Uma coisa, por exemplo, é atraso. Será que a seguradora está preocupada com atraso? Depende do que for contratado com a seguradora, né? Mas as multas, pelo menos nos performance bonds que a gente vê, as multas não estão abordadas dentro das apólices por delay, por atraso. A gente vê ali, e inclusive existe a possibilidade dos contratos mudarem para não falarem de penalidades ou multas, justamente para escapar disso, falar em danos acordados, né? Eu te diria, eu vejo aí, quer dizer, eu vejo um player exercendo uma função julgadora, seja ele qual for. Se ele não é efetivamente um player do contrato, de alguma maneira ele exerce uma influência, ele tem algum interesse no negócio. O ideal é que o membro do dispute board seja completamente afastado neutro de interesses relativos ao empreendimento. Nesse caso, então, ele tem a figura do árbitro, né? Ele equivale ao árbitro. Então, e aí o que eu faço uma analogia que eu gostei que você disse, ao mesmo tempo para já aclarar a questão, porque ele funciona. Quando ele é acionado para vir e resolver, quando ele não consegue exercer a função preventiva, quando ele vem resolver, ele decide ou recomenda. E aí, se ele decidir, e aí a gente fala da função adjudicativa do dispute board, né? Existem, que a gente acabou não falando aqui, mas existem 3 tipos de dispute board: o adjudicativo, o recomendativo e o híbrido, que é um misto dos dois. Se ele decide, aquela decisão não tem força jurisdicional, não tem força de sentença, portanto aquilo não é uma arbitragem. O que é essa decisão? Ela vincula as partes contratualmente. No momento em que ele decide, a parte é obrigada a executar da forma como ele disse, né, contratualmente. E se ela não quiser? Bom, então ela tem que recorrer à arbitragem ou ao judiciário, porque esses sim terão jurisdição. Né? Puxa, mas e se ela recorre e não cumpre? Ela está em descumprimento imediato. Eu tinha imaginado que era alguma coisa parecida com uma non-binding arbitration. É que no Brasil a gente não tem isso, né? A nossa arbitragem, 9.307... Mas ela pode ser recomendativa, né? A decisão pode ser recomendativa. O non-binding seria exatamente a recomendação que as partes lá atrás decidem. Como é que a gente vai fazer? Vai ser recomendação ou vai ser adjudicação? Com a prática, lá atrás, no caso lá da construção do túnel, um pouco depois, eram mais decisões de recomendação. Mas o mercado começou a notar que era realmente a adjudicação que fazia o contrato andar. Mesmo porque a decisão do board não é a decisão final. Isso sempre, no final, as partes podem recorrer ao judiciário ou à arbitragem também dentro da decisão do contrato. Então, essa decisão do board ela faz com que o contrato ande, evita a paralisação da obra.
números, informações do mercado mostram o quão efetiva é a decisão desse board. Imaginem que esse board acompanha o contrato, ele tem um compromisso ali também, diferente da arbitragem do judiciário, ele tem um compromisso com a verdade real do contrato. O poder de investigação desse board diante de um problema, de um claim que lhe seja submetido, é total. Ele procura saber, ele vai ao local, o que aconteceu, vamos lá, faz inspeção visual direta. Então, a qualidade dessa decisão do board, ela costuma ser realmente muito densa. Números mostram que a reversão dessas decisões do board, quando há um contrato, a reversão dessas decisões, quando a parte insatisfeita aciona, fala, olha, eu aceito, ou seja, eu vou adotar, vou cumprir o que o board fala, porque isso é o que se espera, segue a marcha contratual, eu continuo cumprindo aqui, mas eu vou discutir na arbitragem. A reversão dessas decisões de dispute board na arbitragem tende ao zero, para não cansar com números. Fala de 1%. Exatamente, fala em 1%. Então, por quê? Porque é muito real a capacidade desse board decidir. Então, é exatamente isso. Ou seja, no fim das contas, a decisão do board, ela não questionada, ela ela tem uma força de aditivo contratual e não de uma sentença arbitral. E aí, eu até aproveitaria esse gancho, Augusto, para falar um pouco da tua preocupação, Herbert. A gente tem uma estatística mundial, que é 1% de reversão na jurisdição, seja na arbitragem, seja no judiciário. Se o agente público quiser simplesmente escalar isso para a arbitragem, uma decisão do DB, escalar para a arbitragem ou para o judiciário, simplesmente porque ele está ali receoso de como vai ser assinar um aditivo, bom, então ele tem que ter muita certeza mesmo, porque aí me parece até que, dada essa estatística, que ele agiria contra o interesse público. Porque os custos de uma arbitragem, sabendo-se que aquele negócio vai ser perdido, são absurdos. Os custos são enormes, né? Estamos falando aqui de 1, 2, 3 milhões de reais por um procedimento arbitral. Então, eu acho a improbidade estaria em observar a decisão do DB. Mas veja, ainda sobre a conveniência do DB, é interessante a gente pensar que, ainda que esse agente queira recorrer, e que ele eventualmente tenha razão, vamos pensar em um caso que, de alguma forma, tenha ocorrido uma falta de neutralidade do board. Quando esse board atua, ele vai decidindo em claims ao longo do contrato. Ele 1, 2, 3, 5 ou 10. Em contratos que não existe a previsão do DB, normalmente esses pleitos se acumulam e no final eles viram um corpo único com o valor desses 10 claims e esse valor único é submetido, seja ao judiciário ou à arbitragem. Custas de câmaras arbitrais, a custa de honorários jurídicos são sempre calculados em cima do valor da causa, né? Então, minimamente, também mais uma função secundária do board, minimamente esses problemas vão ser fatiados. Se algum pleito desse for levado à arbitragem, ele vai ter um valor muito mais... Vai ser seccionado nesse tempo. Então, ainda que seja devido, você tem uma conveniência de redução de custo pontual em relação aos pleitos sobre os quais tiver alguma insatisfação ainda, né? Tem bastante coisa ainda para a gente conversar aqui sobre o DB, mas me parece que a hora estourou, né, pessoal? Não sei se a gente teria ainda tempo de passar alguma pergunta. O tema é fascinante. Eu acho que valia, Medina, que pode ficar com um sabor amargo citar o Dersa, o caso do Dersa, sem citar a boa decisão do metrô. Muito legal. Né? Então, se me permitirem, vou fazer apenas um comentário. O metrô agora, a gente teve um caso lá do escritório, que a gente advoga contra o metrô, e o metrô tem o dispute board. Saiu lá em um momento que ele não se satisfez com uma decisão do DB, ele buscou uma tutela cautelar, uma antecipação, foi uma cautelar mesmo, para suspender os efeitos da decisão do board. Então, para ele não cumprir de imediato, ele buscou essa tutela. E o juiz deferiu, o juiz de primeiro grau deferiu. Disse, então, olha, realmente aí parece indúbio pro erário, parece que realmente esse valor aí é excessivo, que os membros disseram, olha, segura aí, não paga não e tal. Muito bem. Subiu, segundo grau, e saiu de lá um brocardo muito bonito. A gente ainda vai ter que traduzir para o latim isso daí. Por enquanto, eu estou pensando em indúbio pro DB.
in dubio pro dispute board. Foi interessante essa decisão do relator, porque ele diz lá o seguinte: olha, se a gente tiver que pensar em alguma fumaça de bom direito aqui, essa fumaça deriva do DB, que está lá acompanhando a obra. São 3 caras sêniores, técnicos. Ali é que me parece que está o direito. E mais, o Perícola em Mora, olha, você tem aí o performance bond, tem garantias, não vejo lá tanto perigo assim. Então, seguinte, cumpra-se, aliás, é essa a recomendação do contrato, cumpra-se a decisão, pague e vamos discutir. E assim está sendo feito. E isso... qual que é essa? É essa mesmo, essa decisão. Tem o número aqui. Tem... eu passo aqui para você. Né? Passa que é bom. E isso vem muito em linha. Tem um cara nos Estados Unidos que chama Roger Peters, um dos papas dos dispute boards nos Estados Unidos, e ele diz um caso dele em que ele foi enfrentado, uma decisão dele foi enfrentada, e o juiz lá dos Estados Unidos diz o seguinte: olha, mas espera um pouquinho. Aí que ele estava vendo que tinha dispute board no contrato, ele olhou para as partes e disse: mas escuta, vocês estão trazendo uma disputa de geologia, montagem eletromecânica. Ele tem 3 técnicos, engenheiro mecânico, nuclear e um advogado especialista. Vocês querem que eu decida? Vocês estão loucos. Canetou ali, ó. Pronto, está aqui, a decisão é do DB. É assim que acontece lá fora. Mais uma vez, 1% de índice de reversão. Sim. Sr. Herbert? Não, alguém teria mais alguma pergunta? Não, né? Os contratos, o ideal é que sejam contratos de prestação continuada. Então, você pode ter um acordo de acionistas, pode ter um contrato de geração de patente, de fornecedores. Caio quer jogar para o lixo, né? As licitações do lixo, concessões. Exato. Jogar para o lixo, você para aí, parecia que ia ser o fim dos dispute boards, né? Não, mas só complementando, quando eu acho que vai passar muito pelo domínio da ferramenta e o quão mais nós ficarmos à vontade com o uso dos dispute boards, eu não tenho dúvida que a sua utilidade vai espalhar por outros campos que não o da sua vocação maior, que é o da construção civil. E também é um ponto, só fechando também aqui, eu citei que uma das funções permanentes, mas as funções previstas de acompanhamento desse board permanente são as reuniões periódicas. E isso, para a gente, no momento atual do país, traz uma janela de oportunidade incrível, ao meu ver, em termos de compliance e governança desse contrato. Porque essas reuniões periódicas, ainda que a gente tenha que ter muito cuidado de não transformá-las em uma reunião de condomínio, né, que todo mundo vai falar e vai virar uma bagunça, mas podem ser uma janela de transparência para esse contrato. Então, quantos atores envolvidos no projeto, um projeto público ou privado em relação à empresa, o quanto isso facilita que esses atores acompanhem a evolução do contrato. Vejam aquele relatório, como é que está evoluindo, a seguradora consiga enxergar melhor um incremento de risco, o banco que prestou o financiamento ele também possa ver como está sendo gasto, questões ambientais e várias outras questões possam ser ali realmente ganhar uma transparência. Então, em um momento que o compliance ganha terreno e o interesse público maior, eu vejo que isso traria uma luz muito grande, né, de transparência em termos de interesse público. Certo. Bom, obrigado. Só antes de fazer o encerramento, né, só para deixar claro, eu pessoalmente achei assim um método muito bom, um desenho muito bom e eficaz na prevenção e redução de litígios, né? Tem todos esses aspectos aí, né? Mas não podia deixar de fazer uma provocação aí, pensando, né? Porque eu senti que devia estar na cabeça de muitos a questão dos estádios superfaturados, por exemplo. Então, tudo que pode acontecer aí. Claro que a gente tem outros mecanismos também que trabalham junto, né? Com relação ao interesse público, inclusive Tribunal de Contas, são vários fatores se juntando aí para fazer esse controle, né? Sim. Mas eu diria, eu não posso citar por uma questão de ética, mas se tivesse um dispute board, com certeza aquele estádio de Itaquera não teria tido esse problema. Eu não posso falar qual que é o time,
Mas aquele estádio de Itaquera não teria tido 10 vezes o valor do orçamento. E veja, no momento que a arbitragem na área com entes públicos, ela tem uma certa transparência, essa característica também vai ser transportada para os dispute boards. É óbvio que você também não pode dar a participação total, senão a coisa não anda, mas eu não tenho dúvida que com um certo grau de transparência, esses problemas seriam bastante mitigados. Imagina que os relatórios se tornando públicos em cada momento da obra e não no final, que a gente enxerga, nossa, a obra custou 10 vezes mais, né? Eu acho que colaboraria bastante. Sim, essa transparência seria fundamental. Sim, ao e é longo do processo. inerente ao funcionamento do board, né? Ah, tá bom. Sim. Nas contratações públicas, a maior parte dos conflitos não estaria muito mais vinculado a um problema de planejamento do que um problema de execução. Se inicia muitas obras ou sem um projeto executivo e apenas com algumas diretrizes gerais, nem que se pode chamar de um plano básico. Aí você tem um conjunto enorme de conflitos, de variações de preço. Então, o dispute board resolve nessa situação, porque aí é um problema anterior de planejamento e não de execução. Eu acho que ele funciona bem quando você tem uma obra adequadamente planejada. Muitas das obras públicas no Brasil padecem de um defeito prévio, que é defeito de planejamento. Desde a ausência de um plano básico de planejamento ao plano executivo. Minha opinião verdadeira aqui sobre isso é: qualquer obra funciona muito melhor se tiver sido bem planejada e, obviamente, iniciado um projeto executivo. No Brasil isso não acontece. E o que é o projeto executivo? Qual que é o nível de detalhamento, né? Aqui no IBD que a gente falou que o bom executivo é o as-built. Então, agora, francamente, eu acho que o DB ele pode ser uma ferramenta muito importante justamente por isso. Porque esses caras são tão seniores e eles acompanham, eles podem dar sugestões de solução mesmo. Quando realmente tem uma deficiência de projeto, deficiência de planejamento, esses caras tendem a ser muito mais acionados. E se eles não estiverem ali, os pleitos se acumulam desde o início e muito rapidamente. Exatamente, concordo totalmente. Eu acho que essa característica, essa péssima característica das nossas obras, de um projeto inicial muito simplório, é o que gera a quantidade de disputas e é o que vai gerar um interesse ainda maior em ter esse corpo eminentemente preventivo e, em alguns momentos, adjudicativo para que a obra siga, já que o interesse público verdadeiro, a gente tende a enxergar o interesse público simplesmente no interesse do contratante público e não no interesse público macro. O interesse público é que a obra seja entregue, né? Então, seguir a marcha e discutir, enfim, eventualmente em outro fórum os problemas, é que eu acho que é a maior conveniência, né? Posso fazer uma última aqui? Estou com o microfone. Só uma curiosidade. Vocês conhecem algum dispute board que trabalha com inteligência artificial, comparando as performances estatísticas de construção, de custo, de tempo? Porque são dados que estão disponíveis da execução de vários contratos similares, né? A inteligência artificial. Porque a inteligência artificial pode ler os contratos, ler os orçamentos, ler as faturas e comparar isso com outras obras paradigma fora do país, em qualquer lugar do mundo. Né? Eu não tenho. Bem-vindo. Eu não tenho, mas Ainda não. eu acho que é uma grande pergunta também, como na arbitragem, você pensar em se as partes podem vincular uma decisão do board ou dos árbitros a uma análise preditiva do caso com inteligência artificial. É uma bela provocação. Também pode enviesar a própria decisão, né? Então, também é outro problema, é um limite que a gente vai ter que discutir. Vamos fazer um painel conjunto de inteligência artificial e dispute boards. Legal. Bem interessante a colocação, aí dá para a gente discutir depois, né? Mas pelo adiantado da hora, e antes que alguém mais se aposse de um microfone por aí, eu dou por encerrado, agradeço muito a presença do Dr. Augusto, do Dr. Ricardo, foi muito rica, esclarecedora sua palestra, trouxe muita novidade para nós todos aqui. Então, gostaria, em nome da EMAG, de todos nós, aqui agradecer imensamente a presença.